Fala galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa sétima aula de estudos paraenses. Hoje a gente vai continuar falando sobre o período colonial amazônico e vai entender um pouquinho sobre como era a relação entre os povos indígenas, povos africanos e os portugueses. Será que eles se davam bem? Será que era uma relação conflituosa? E no que resultou esse conflito? Pois é, essas são algumas questões que nós vamos tentar responder hoje, beleza? Então vai lá, pega o teu livro e vamos estudar. Vamos lá, galerinha do quinto ano. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24. Então você abre o seu livro, né, lá na página 138. E nós vamos entender um pouco como os povos indígenas se comportaram diante dos colonizadores. Não só eles, nós também vamos falar um pouco sobre os africanos, tá? Mas nós vamos tentar entender a relação entre esses povos e os colonizadores, né? Como que se dava isso. Beleza? Então, como é que eram? Primeiro vamos entender como é que eram as coisas na sociedade colonial, tá? Lembra que a gente já falou sobre o período colonial, né? Que é justamente aquele período em que você tem, né, Portugal, os colonizadores aqui tomando conta do Brasil. Então, a sociedade que se formou nesse período nós chamamos de sociedade colonial, tá? E como que eram as coisas na sociedade colonial? Uma coisa importante da gente lembrar, a sociedade colonial ela não era uma sociedade em que todo mundo podia participar. Então, as coisas como a gente conhece hoje, por exemplo, como eleições, né? Você viver num país democrático em que você pode dar a sua opinião, enfim, isso é o tipo de coisa que realmente não existia. Então, nem todos podiam participar. Nela também ninguém podia tudo, né? Ninguém dava para fazer assim, vou fazer o que eu quiser, né? Não dava para fazer isso não, tá? Então, não era assim, né? Não era chegar aqui, viver do jeito que bem quisesse, da maneira que bem entendesse, não era dessa forma. Mas, no entanto, todavia, tá? Nem todo mundo que vivia aqui aceitava esse tipo de condição, né? De viver sem dar sua opinião, de viver baixando a cabeça, dizendo sim senhor para Portugal, só obedecendo, não. Né? Você tinha muitos grupos que não concordavam com as coisas que os portugueses faziam aqui, como os povos indígenas, né? É, e também os povos trazidos da África para, né, servirem como escravos aqui. Então, povos indígenas, portugueses, os povos que eram trazidos da África, né, tentavam mudar tudo que eles não concordavam, de alguma forma, né? Se não dá para mudar pela lei, a gente foge, a gente faz uma rebelião, a gente faz alguma coisa, tá? Só que nem sempre eles conseguiam, mas eles tentavam, né? Então, pelo menos isso. Como que era a relação entre os povos indígenas e os portugueses, tá? Nós já falamos um pouco sobre isso em algumas aulas anteriores, mas a gente vai relembrar, né, como que era essa relação, tá? Primeiro, os povos indígenas, eles tinham uma cultura de trabalho muito diferente da cultura europeia. Muito, né? O povo indígena, inclusive, foi taxado pelos portugueses de ser um povo preguiçoso, né? O índio não gosta de trabalhar porque ele é preguiçoso. Não era bem isso. Na verdade, é que a concepção de trabalho para o indígena era diferente da concepção de trabalho para os portugueses. Os portugueses estavam aqui para quê? Nós já falamos sobre isso, né? Eles estavam aqui para explorar a terra, para produzir riquezas. E eles vão fazer isso, né, a partir da exploração do trabalho dos outros. E sempre, né, buscando cada vez mais e mais riquezas. Ou seja, explorar a terra, tirar tudo que podia tirar daqui e levar para outro lugar. Os povos indígenas não tinham esse tipo de concepção para trabalho. O que eles buscavam? Eles buscavam uma harmonia entre eles e a natureza. Por quê? Porque a natureza era vista para eles como uma mãe que sustentava eles. Então, tudo que eles precisassem estava lá, desde que eles pegassem apenas quando precisassem. Tanto que se você for lembrar das lendas amazônicas, por exemplo, já que a gente está falando, né, daqui da nossa região, basicamente em todas elas você tem algum ser, né, sobrenatural que pune pessoas que maltratam a natureza, né? Caçadores, pessoas que fazem pesca ilegal, pessoas que maltratam a natureza, que desmatam. Você sempre vai ter ali um curupira, né? Uma iara, vai ter algum desses seres sobrenaturais para puni-lo. Essas histórias, elas são histórias que chegaram até nós através da cultura indígena. E essa concepção
né, dessa relação com a natureza, ela é muito própria dos indígenas. Então, eles não tinham esse costume de chegar e explorar a terra, sair devastando tudo para levar as coisas, não. Né? Por isso, eles foram taxados durante muito tempo de preguiçosos, mas na verdade é porque eles não aceitavam trabalhar o tempo inteiro para produzir riqueza para os outros, né? Sendo que eles mesmos que já moravam aqui não se utilizavam da terra daquela maneira, tá? Então, muitas vezes esses povos indígenas, eles não aceitavam as ordens dos portugueses e iam lutar, iam partir para cima mesmo para fazer valer a sua vontade. Então, nem todas as tribos indígenas, nem todos os povos indígenas, né? Porque lembra que os indígenas, eles eram muitos, aqui você tinha muitas nações diferentes, não era um único povo, né? Então, os povos indígenas, eles nem sempre foram amigáveis com os portugueses. Você teve, sim, algumas, né, algumas nações indígenas, alguns povos que até por não conseguirem revidar ou se defender dos portugueses, eles aceitavam, né, o domínio português, acabaram aceitando o domínio português. Outros porque se converteram ao cristianismo, né, nós já falamos sobre isso, sobre o papel, a função da catequização ali por parte dos padres para tornar os indígenas mais obedientes, tá? Mas você também tinha aquelas pessoas, aquelas tribos, aqueles povos que não concordavam, que lutavam, né? Lutaram até o fim, mesmo não tendo, né? As mesmas armas, né? Lutando até de maneira injusta, né? Assim, o combate não era um combate justo, mas ainda assim eles pelejaram até o final, tá? Além dos povos indígenas, nós tínhamos também os africanos. Vamos lembrar? Os africanos, eles não vieram para cá porque quiseram. Eles vieram para cá porque foram trazidos, obrigados. Lembra? Nós já falamos sobre escravidão. Eles foram forçados a trabalhar para os portugueses. Logo, eles não estavam nem um pouco satisfeitos com a sua condição aqui, né, na colônia, já que eles eram escravos. Então, os povos africanos, assim como os indígenas, eles nem sempre queriam trabalhar da maneira como os portugueses queriam, né? Ou seja, de maneira forçada. Não que o escravo, não que o africano, perdão, não quisesse trabalhar. Ele era uma pessoa forte, eles eram pessoas que poderiam trabalhar, mas óbvio que nenhum deles queria trabalhar como escravo, né? Se fosse como homens livres, seria muito melhor. Por isso, às vezes, né, algumas pessoas desses povos, eles fugiam, né? E se embrenhavam no meio da mata, assim, se reuniam em locais que só eles conheciam a localização, criavam praticamente uma nova sociedade ali para poder viver longe dos portugueses. Esses locais escondidos no meio da mata que abrigavam essas pessoas foram chamados de quilombos, tá? E o que eram os quilombos? Os quilombos, eles eram locais onde estavam reunidos trabalhadores escravos insatisfeitos, né, com a maneira como eram tratados. Não que as pessoas que ficassem, né, ou que os escravos que ficassem estavam perfeitamente satisfeitos com a maneira como eram tratados, não é isso. Mas é que no caso dos quilombolas, né, a gente chama de quilombolas as pessoas que descendem de pessoas que viveram em quilombos. No caso dessas pessoas, eles conseguiam fugir. E quando conseguiam fugir, né, se embrenhavam aí na mata até ou formar uma sociedade nova ou achar um quilombo que já existisse. Então, eles não queriam mais ser escravos, por isso que eles fugiam para os quilombos, porque lá eles podiam viver sem dono, né? Não que não tivesse regras nos quilombos, tá, gente? Tinham, mas eles não eram mais propriedade de ninguém, né? Essa é uma das bases da escravidão. A pessoa seria propriedade de outra pessoa. Na Amazônia, e esse é um ponto interessante que faz com que os quilombos que apareceram aqui, ou mocambos, aqui também tinha esse nome, tá, gente? Mocambos. Fosse um pouquinho diferente dos quilombos que surgiram em outras regiões do Brasil. Porque aqui, os quilombos eles não abrigavam, não reuniam apenas escravos, né, africanos, pessoas tentando fugir da escravidão, africanos, mas também indígenas. Lembra que boa parte da mão de obra que era utilizada aqui era indígena, e eles por muito tempo também foram escravizados pelos portugueses. Então os quilombos da Amazônia tinham não só pessoas, né, ex-escravos africanos ou escravos fugidos africanos, mas também indígenas e também outras pessoas que viviam, né, que queriam morar junto com eles nos quilombos, aí fugiam para lá por diversas razões. A gente não vai, né, aprofundar muito nessa questão de quem eram essas pessoas ou por que elas iam, né, se elas não eram nem indígenas nem ex-escravos, por que elas estavam lá, porque mais adiante a gente vai ver, vocês vão ver isso, vão estudar isso, então sem spoilers, tá? Mas os quilombos, eles foram muito importantes, né, foram também uma forma de resistência dos negros, dos escravos, contra essa escravidão estabelecida no Brasil.
nós ainda temos hoje comunidades quilombolas, tá? Que existem no Brasil, espalhadas pelo Brasil, tá? Quem é que vive nessas comunidades quilombolas? Pessoas que descendem dos primeiros formadores dos quilombos, então pessoas que descendem dos ex-escravos. Então são pessoas que têm uma cultura muito própria, né? A parte de folclore, tudo deles é bem próximo ali de como eram, né, nos primeiros quilombos. Então aqui a gente tem um panorama de 2017 ainda, né, mais ou menos no Brasil. Ah, tá faltando o resto do mapa, porque para cá, para essa região, não tem comunidade quilombola, tá, gente? Por isso. Então, quanto mais claro o verdinho, bem aqui tá o Amazonas, Roraima, porque menos comunidades certificadas tem. Quanto mais escuro, mais comunidades quilombolas existem. Então, a gente percebe que os estados que mais têm comunidades quilombolas certificadas são os estados do Maranhão e da Bahia. O Pará está bem aqui, né? Como uns dos segundos. Pará, Minas, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul um pouquinho mais claro, mas tudo bem. Só para a gente entender, tá, que ainda existem comunidades quilombolas no mundo hoje, certo? Que buscam muito seus direitos também, principalmente com relação ao direito à terra. Tá? Mesmo alguns portugueses que viviam aqui na colônia, não significava que porque eles eram portugueses e viviam aqui, eles se entendiam o tempo inteiro, tá? Vários deles vinham para a Amazônia para enriquecer, para buscar riqueza, mas não significa que eles concordavam com absolutamente tudo que o governo português decidia. Então, mesmo entre os próprios portugueses, a gente tinha aqueles que eram mais ricos, que tinham mais privilégios, então para eles estava tudo ok, mas você tinha aqueles que eram mais pobres, que não tinham privilégios só porque eram portugueses. Só não eram feitos escravos, mas tinham que trabalhar muito arduamente, enfim, enfrentavam dificuldades. Então, normalmente, mesmo entre os portugueses, você tinha atritos, tá? Logo, a gente pode observar que a sociedade colonial ela era muito diversa, ela era muito diferente. Por quê? Ela era uma sociedade com elementos diferentes, assim como a nossa, né? Nós somos formados por um número grande de pessoas, cada pessoa é diferente entre si, então não, né? Ninguém pensa necessariamente igual ou é fisicamente parecido, tá? Então a sociedade colonial nesse ponto, ela era muito parecida com a nossa, né? De ter pessoas diferentes que formavam essa sociedade, tá? Era uma sociedade em que não havia liberdade, então você não podia simplesmente fazer o que quisesse, você tinha que obedecer às leis impostas pelos portugueses, mesmo que você não concordasse. E você nem tinha direito de opinar, porque não era uma democracia, tá, gente? Era uma sociedade pobre, porque nem a agricultura, nem o extrativismo eram atividades que conseguiam sustentar de fato a sociedade, tá? Então, no caso da sociedade colonial amazônica, você tinha essas duas atividades econômicas, nós já vimos isso antes, né? Como principais, mas você tinha que dividir elas ali entre usá-las para explorar e exportar riquezas, né? E alimentar a população local. Então, muitas das vezes, os portugueses acabavam priorizando exportar os produtos ao invés de alimentar a população local. Então, você acabava tendo uma sociedade realmente pobre, né? Porque, no fim das contas, as riquezas todas saíam daqui e iam para outro lugar, tá? O conhecimento sobre doenças era escasso. No caso dos indígenas, eles conheciam as doenças que eles estavam acostumados, mas as doenças que foram trazidas pelos portugueses, né, pelas pessoas que vieram de fora, era mais difícil. Então, você tinha muitas epidemias, né, nessas epidemias as pessoas morriam, né, porque não tinham anticorpos suficientes, não tinha remédio específico para tratar, enfim, era bem difícil a vida na sociedade colonial, tá? A sociedade colonial, ela era formada por pessoas diferentes, com funções diferentes e que viveram uma vida muito diferente da nossa, tá? Mas uma coisa a gente tem que lembrar, é justamente essa sociedade colonial formada por essas pessoas diferentes, né, enfim, com toda essa diversidade, que vai dar base para formar a sociedade amazônica, né? Então, a nossa sociedade amazônica hoje, ela descende dessa sociedade colonial que se formou, né, nesses séculos atrás. Então, ela realmente era diversa, formada por pessoas diferentes, e muito dessa diversidade nós ganhamos, vamos dizer assim, de herança, né? Seja na nossa cultura, no nosso jeito de falar, nas nossas comidas, enfim, na maneira como a gente se comporta, tá? Tudo isso está diretamente ligado a esse passado que a gente tem lá na sociedade colonial, certo? Então agora eu vou te pedir que você preste atenção aí na sua plataforma digital, né? Na descrição da sua aula, quais os
deveres, os exercícios que você tem que fazer, tá? Faça, estude, se cuide e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!